Boa tarde. Hoje, dia 2 de janeiro de 2024, nós estamos retomando essa série sobre a geografia de Francisco Barreto, com o vídeo de número 70 da nossa série. Esse vídeo foi gravado no dia 23 de abril de 2018. Ele trata, dentre outras coisas, sobre a motivação para a criação do projeto Reviver, né? E o Francisco revela aí uma coisa muito interessante. Ele fala sobre o seu próprio aprendizado, a experiência que os mestres proporcionaram a ele, para ele aprender a respeitar aquelas pessoas de uma assim espiritualidade mais baixa e a ser respeitado por eles, né? Então, na verdade, ele trata dessa capacidade da gente ser impessoal em todas as nossas relações. E ele fala que isso não foi uma coisa fácil. Então, inicialmente, imagino que ia levar um projeto dessa natureza para dentro de uma instituição espiritualista. Então, no início, ele teve que lidar com a violência dessas pessoas, enfrentou muitas dificuldades, né? Então foi nessa experiência que ele foi aprofundando essa noção tão cara que a nossa instituição tem de como silenciar o ego e compreender as experiências do ego do mundo. Ou seja, ele teve que aprender sobre como essas pessoas iludidas pelo ego, elas se acreditam, muitas, né? Isso aparece inclusive entre muitos espiritualistas, se acreditam iluminadas e a partir daí passa a tomar tantas decisões equivocadas, né? Aí o Francisco vai falar sobre os Purusharthas. E o primeiro dos Purusharthas, que foi o que inspirou todo o projeto, que é Dharma, ou seja, a ideia de protetorado, que tem a ver com a ideia de sentir a dor do mundo e com a vontade de ajudar. Isso foi o projeto Reviver. Isso é que é Dharma, né? Então, o poder da representação de Deus, na sua forma mais elevada, Francisco vai dizer que ainda nem é bem Dharma, compreendido nesse sentido do nosso Dharma pessoal, Swadharma, mas com uma palavrinha que ele não utilizou do sânscrito, porque ele não conhecia, provavelmente, né? Mas ele vai falar de Dharma enquanto Rita. Rita, essa palavrinha que a gente conhece da tradição védica e que é desconhecida da maioria. E é essa palavrinha que explica a experiência que o Francisco vive e a experiência que ele está descrevendo, mas que ele não nomeia ali apropriadamente, né? Ou seja, ele está lidando ali com essa energia sintrópica do corpo de glória do Purusha. Enquanto Swadharma, ele usa Swadharma nesse sentido de autoproteção do ser, né? Então, Swadharma, nesse sentido, que é uma parcela de Dharma, é também uma parcela de Rita. E Swadharma é essa parcela que teria sido disponibilizada diferentemente para cada um de nós, para que a gente aprenda a desatar todos os nossos nós, né? Para que a gente aprenda a nos respeitar e a ensinar os outros a se respeitarem. Então, a defesa ao nosso modo de ser é isso que é a expressão de Swadharma. E ela custou por Francisco um sofrimento tenebroso,
segundo ele diz no vídeo, né? Uma verdadeira perseguição. Por quê? Porque Swadharma é o que está na base da genuína liberdade, e não naquela psicologia de rebanho para o controle social que se inicia ainda no seio das famílias, que tentam controlar o nosso modo de ser. O Francisco disse que ele jamais permitiu ou permitiria que isso acontecesse, que todo o projeto de luta dele foi no sentido de se desvencilhar desse controle, né? E é por isso que ele lembra que a sociedade ainda vê isso que nós chamamos de Swadharma como uma ameaça. Eu tenho um artigo no livro blog onde eu lido sobre a sexualidade, inclusive, onde eu abordo isso, sobre esse direito das pessoas serem o que são, né? Mas deixa eu voltar aqui para essa pequena introdução ao vídeo do Francisco, né? A gente precisa lembrar que o ser humano não é como os macacos, né? Que vive segundo essa psicologia de rebanho. Cada ser humano é o que ele é. Foi isso que me fez chamar a atenção ali para o artigo que eu estava escrevendo sobre a sexualidade na tradição védica. Então, quem tentar enquadrar o Francisco, ele vai dizer, está perdendo o seu tempo. Por quê? Ele se emocionou quando disse isso. Pois você não vai estar lidando com a personalidade de Francisco, mas com aquela instância que é o representante de Deus, que está presente em todos nós, para a qual ele dá vida, né? Então isso me lembra quando as pessoas, também no meu caso, tentaram interferir nesse modo, conforme eu me relacionava com Francisco. E eu jamais permitia essa interferência, nem pelos membros da minha família, nem pelos membros do Shuddha-Dharma de todo o Brasil, e nem pelos próprios membros da Grande Síntese. Então, eu tenho uma carta que eu escrevi para o Francisco, que é uma espécie de segredo entre nós, né? Onde eu discuto um pouco essa situação, então, essas questões que a gente enfrentava. Mas isso tudo para exemplificar que aqui no vídeo o Francisco ele vai escolher o termo Mahadharma, que está correto, obviamente, né? Para nomear o que a gente entende na literatura sagrada por Rita, que é o que representa a própria divindade manifestada. Né? Rita é o que vem simbolizado na respiração cósmica de Brahman. Ou seja, Rita deriva daquilo que surge de Hiranyagarbha, ou seja, do grande feto dourado, de quando toda a criação se iniciou, que é aquela primeira lei que surge e dentro daquele sistema onde todo o universo ocorre. Então é isso que o Francisco chama de Mahadharma, né? Aqui no vídeo. E ele também usa uma outra palavrinha, num sentido um pouco comum na literatura, que é a palavrinha akarma. Ele utiliza essa palavra não como inação, que ela é bastante utilizada nesse sentido, mas no sentido bem mais sutil, que às vezes a gente utiliza na instituição, que é com o sentido de ação imprópria também, né? Existem outros sentidos, tudo depende do contexto. Mas ele utilizou essa palavrinha porque ele queria lidar com isso especificamente aqui, com aquelas ações que são impróprias, né? Que geram um certo sentido kármico, já no karma, vamos dizer assim, né? Então, é esse treinamento para viver
o Swadharma é que vai nos preparando para lidar com todo esse akarma. E foi esse treinamento a que o Francisco foi submetido por Srivajana que fez com que ele sentisse uma das experiências, foi para ele uma das experiências mais dolorosas, né? E ele não recusa essa experiência, porque ele dá graças a ela até, porque quem não vive Swadharma é porque duvida de si próprio. E na nossa escola, obviamente, duvidar de si próprio para aceitar a verdade dos outros é a maior prova da falta de Sharadha. Então, depois de rever esse vídeo do Francisco, eu tenho ainda mais certeza dos caminhos e das decisões que eu venho tomando desde a sua passagem durante a pandemia. O Francisco deixou esse exemplo, deixou como exemplo esse modo de como lidar, né, com todos os convites enganosos que surgem, às vezes, dos membros da própria instituição. No caso de Francisco, ele cita o convite que ele recebeu de Sri Anantara para que o seguisse nesse projeto de divulgação que o Sri Anantara propunha para ele. E o Francisco diz não. Por quê? Porque as únicas pessoas que deveriam merecer integralmente a nossa confiança, para além do nosso próprio nível de convicção interna, são aquelas que já alcançaram um certo nível de realização. Como, por exemplo, no caso de Francisco, ele menciona o exemplo de Sri Janardana, porque ele lembra que todas as conversas que ele teve com Sri Janardana, ele nunca se equivocou. Em conversas, vamos dizer aqui, é claro, todo mundo sabe que Sri Janardana faleceu em 1966, mas ele vai contar no próprio vídeo as experiências espirituais que ele tinha com Sri Janardana, desde antes, inclusive, dele encontrar o Shuddha-dharma, que ele vai revelar que foi em 1976, né? 10 anos após o falecimento de Sri Janardana. Então, para Francisco, Sri Janardana foi aquele que verdadeiramente alcançou isso que a gente chama na nossa instituição de Naishkarmiya Siddhi. Ou seja, essa capacidade de agir com o ego inativo, com o ego em silêncio, ou seja, de agir totalmente pelo coração. Esse Naishkarmiya, que a gente geralmente entende também como não ação, né? É essa não ação, a não ação do ego. Então, o Francisco conta sobre como, quando ele ainda morava na Atalaia Nova e não conhecia o Shuddha-dharma, ele teve essa experiência com Sri Janardana, experiência que ele já contou várias vezes. Eu não vou me ater muito a ela, porque ele descreve lá em detalhes, né? Então ele fala isso para exemplificar essa classe de seres humanos em quem ele confia. Só nesses seres que ele considera realizados. E ele fala que ele mesmo desenvolveu esse dom, né? Esse talento do discernimento. E ele, assim, com muita dor, ele assiste no mundo, né, a influência que os asuras exercem sobre muitos daqueles que se consideram espiritualistas. E que o Francisco tinha uma dor no coração quando ele ouvia essas pessoas dizerem: é o meu coração que pede, né?
Então, essas pessoas não têm a menor ideia do que seja coração nesse sentido mais verdadeiro, espiritual, né? Que o coração nesse sentido seria aquele que nos leva a transcender as paixões, que esse coração sim é a fonte do Dharma e nada mais. Então, ele cita inclusive São Paulo para ilustrar o que é a vida verdadeiramente e como ela deve ser vivida, né? E que é exatamente, vai no sentido contrário dessas pessoas que às vezes afirmam estar se guiando pelo coração, né? Viver não tem nada a ver com ir à praia todo dia, por exemplo, né? Então, Francisco vai aproveitar para tratar, inclusive, para dar como exemplo, que é esse ideal, é essa motivação que o trouxe várias vezes ao Rio de Janeiro. Então, a razão dele ter vindo ao Rio foi para viabilizar como instaurar essa expressão genuína do Shuddha Dharma, da Universidade do Coração, né? Então, é isso que ele, falando dos Purusharthas, ele queria lembrar a nós, né, que o maior de todos os propósitos humanos é a renúncia a tudo aquilo que impede essa manifestação dos Purusharthas, né? Ou seja, o que é que pode ser mais triste do que a gente escutar coisas divinas e não tomar como base nesse conhecimento adquirido aquelas decisões que poderiam pautar as nossas ações. Então, ele diz isso para deixar como exemplo que maior que a capacidade de sentir a dor do outro é a capacidade de não sofrer pelo outro. Ou seja, desenvolver a impessoalidade e a certeza de que se nós fizermos tudo pelo outro e não adiantou, está tudo certo. E a gente tem que deixar cada um seguir o seu caminho, a sua escolha. Ainda que a gente perceba o caminho equivocado que a pessoa está tomando, né? Então, ele já perto do final, ele convida a gente a assistir um videozinho que eu acabei resumindo, coloquei uma partezinha aqui nessa edição, né? Mas que é fácil de encontrar na internet, que é uma entrevista com o diabo. Que é exatamente isso. Como que essa voz, que às vezes se apresenta para nós com um aspecto angelical, se a gente não tem um certo discernimento espiritual, a gente atende e acata ao pedido dessa voz, que na verdade é o oposto de uma potência espiritual. Então ele termina esse vídeo trazendo essa mensagem muitíssimo importante, que é sobre o discernimento espiritual e de que, como na maioria das vezes as pessoas em posição de liderança religiosa são aquelas que mais caem nos ardis, né, dessas forças assúricas. Eu não usei o Z, azúrica, porque em sânscrito não existe a letra Z. Então é proposital, ele está falando assúrica, para a gente devagarzinho ir treinando e corrigindo também assim essas coisas do início da nossa doutrina, quando tudo era tão difícil, de qualquer modo que a gente falasse, as coisas estavam corretas. Mas se hoje a gente quer se fazer entender por um público maior, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado quando se vale dos termos técnicos da literatura sagrada. De qualquer maneira, é sobre isso que o Francisco trata, sobre essas palavrinhas. Então, não vou me demorar mais, deixo vocês todos agora com mais esse vídeo do Francisco. Grato a todos. Namastê.
uma maneira de ver a vida na qual não fazia nenhuma diferença estar acompanhado de alguém ou estar só. Essa experiência me deu uma carência de carência. Ou seja, eu não sentia carência de ninguém. Eu me sentia livre. Porque eu fui tão rejeitado, que eu aprendi a viver comigo mesmo. Quando eu digo comigo mesmo, eu digo com Deus em mim. Nunca pude imaginar isso. Com um ano exatamente, a experiência se acabou. E ele disse, agora vamos começar outra. Para outro tipo de aprendizado. Você vai passar um ano vomitando bilis o dia todo. As feridas desapareceram e eu dei para vomitar. Para vomitar. E como foi uma longa experiência, eu no início tinha assistência da minha mãe, que era a única pessoa que virava as noites aparando aquele caldo verde amarguento. Só ela. E eu, mais uma vez, reforcei, porque eu vi todo mundo se cansar. Todo mundo se cansar de me ajudar. E de repente eu estava totalmente só. Minha mãe dizia, olha, qualquer coisa. O pinico está aqui, eu não sei se no Rio Grande do Sul se chama de pinico, se no Rio de Janeiro se chama de pinico. Eu não sei como é o nome daquele negócio aquele orinol, eu não sei o nome que se chama aí. Mas o fato é que está aqui e quando precisar, vomite dentro. Mas isso era de 3 em 3 minutos, 4 em 4 minutos, vomitando, emagreci, que fiquei pele e osso. O fato é que eu aprendi a viver comigo, gosto de viver comigo, não gosto de estar aqui. Eu não estou aqui de má vontade, estou aqui de boa vontade. Mas se vocês todos forem embora, para mim é a mesma coisa. Não tem diferença não. Eu não vou ficar lamentando, chega que eu estou só, não vou pedir celular para estar telefonando o dia todo, nem nada. Eu não reclamo a ninguém de solidão, sabe? Estava ali agora, sozinho, lá no quarto que eu durmo. Estava tão bem. Aí vim para aqui. Estou aqui cheio de gente. Estou do mesmo jeito. Não houve nenhuma alteração, nem prefiro, nem aborreço nenhuma dessas duas situações, estar ali ou estar aqui. Pronto. Findada essa experiência, eu comecei de uma maneira inconsciente, porque eu era muito novo,
claro que isso sofreu um processo de evolução, eu aprendi a não amar demais ninguém, nem aborrecer demais ninguém. Lá vai o tempo se passando e hoje eu digo a vocês que eu até prefiro quando eu estou incomodado com alguma situação, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Eu não criei o projeto Reviver à toa. Eu criei para viver com pessoas dia e noite, com pessoas que ninguém gosta de conviver. Eram pessoas drogadas, pessoas que a gente pode esperar tudo. Eu achei uma experiência fantástica, aprendi muita coisa, eu aprendi muita coisa, aprendi a respeitar, aprendi a ser respeitado, sabe? Tudo dentro do projeto Reviver sofreu evoluções de muita coisa. Inicialmente ele era um projeto muito violento, eu vi a violência se acabar. Eu vi no início do projeto, eles todos de noite armados, faziam armamentos na oficina. Depois eu vi eles todos se desarmarem. Eu abri porta da fazenda, tirei porta de quarto, tirei janela de quarto, tirei tudo. Se eu estivesse vivendo com a mais fiel criatura, a mais mansa criatura, sabe? E viver com eles, que a gente podia esperar violência a qualquer momento, aquilo não fazia diferença. Ou fazia, mas foi evoluindo para a não diferença. Esse estado de impessoalidade que eu sei que os mestres criaram as circunstâncias para ele ser alcançado, eu não distingui ninguém, sabe, uma coisa muito interessante que eu vi na exata medida em que isso se desenvolvia. Eu vi que eu adquiri uma sensibilidade para que muitas coisas aparecessem na minha vida e me desse assim o discernimento dos espíritos, que é um dos dons do Atman, que é a capacidade de sentir, de ver, de discernir, sabe? Principalmente discernir entre o que é meu e o que não é meu, sabe? Eu sei que quando surge essa capacidade, eu passei a ter um sofrimento enorme. E desde o dia da criação dessa instituição até hoje. Mas eu já vi tanta da gente decidir coisas sob influência direta das forças azúlicas e decidirem, às vezes, me falando de estar iluminado, de que agora eu estou iluminado, que eu não preciso de ninguém, eu alcancei um alto grau de evolução,
Eu vi muita gente, não só aqui em Aracaju, no Brasil todo. Eu vejo tanta da gente arrotando, sabe, coisas indevidas, sabe? Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, sabe? E eu vi que comigo se processou exatamente o contrário. Na exata medida em que o tempo ia passando, eu ia aprofundando a noção de que eu não sou nada. Mas é uma coisa muito paradoxal. É que na exata medida em que eu desaparecia, Deus surgia na minha vida. E surgindo na minha vida, Ele me dava um discernimento para eu compreender as experiências de todo mundo. Às vezes, querendo evitar, mas não adiantava evitar, porque o objetivo é uma coisa muito mais poderosa do que o subjetivo nesse mundo de pessoas meio acriançada. Então não adiantava eu falar nada, irmão, você está assim ou assado. Adiantava. Que o que importa nessa vida é o que se toca, é o que se vê, é o que se ouve. E esse plano sutil, quem conseguir detectar, quem conseguir contatar com esse plano sutil, saiba que ele, nesse exato momento que conseguiu isso, ele conseguiu chegar a uma vida de grande sofrimento. Grande sofrimento. Porque não tem nada, coisa mais sofrida do que você ver uma pessoa dizendo uma coisa e na verdade não é aquilo, é outra coisa totalmente diferente. Quantas decisões eu vi aqui dentro desse lugar de Deus. Quanta gente eu vi decidir por isso, sabe? Vou para ali, vou me afastar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu vendo que era uma coisa quase que impossível de eu convencer alguém de alguma coisa. Então, isso me fez eu desenvolver uma ânsia de desenvolver uma coisa, porque eu vi que a minha ajuda, essa ajuda mental, verbal, essa ajuda, quando diz respeito a esse confronto entre o mundo subjetivo e objetivo, essa ação objetiva, por mais que ele esteja bem intencionado, não vale para quase nada. Aí eu comecei naturalmente a me entregar a essa presença divina dentro de mim, a Deus. E eu vi uma coisa fantástica que hoje isso é claro para mim, que só foi possível esse contato com esse primeiro Purushartha, ou seja, Dharma, ou protetorado, ele só foi possível eu fazer emergir isso de dentro de mim, essa vontade de ajudar o mundo inteiro, essa vontade de ajudar a humanidade toda, esse sentir da dor do mundo. Isso tudo é Dharma. Eu gostaria muito que o mestre me autorizasse de eu mudar esse nome, Dharma. Eu gostaria de mudar esse nome. Porque
esse nome Dharma, ele é impróprio, porque nós também conhecemos o que é Dharma. O Dharma pessoal que cada um de nós recebe, esse eu concordo que deva continuar a se chamar de Dharma, mas o Purushartha não pode ser chamado de Dharma, porque é um poder da representação de Deus a mais elevada, que é o Purusha, que está no corpo de glória. Então, eu percebo a diferença entre essas duas coisas. Dharma pessoal é uma parcela do Purusha, que foi disponibilizada para nós, para cada um diferentemente, para que o contato com este poder muito pessoal de cada pessoa pudesse desatar todos os nossos nós. Então, Sri Anantara define muito bem que Dharma, nesse sentido pessoal, é o sentido de autoproteção do ser, como ele diz lá no artigo A Genuína Liberdade. Mas só é possível alcançar essa outra coisa que é o primeiro dos Purusharthas, que lá no Sanatana Dharma se chama de Dharma. Eu daria o nome mais próprio, que é Mahadharma, porque não é uma parcela de Deus que foi disponibilizada para mim como é Dharma. Não. É a própria divindade manifestada. E que esse contato com o primeiro Purushartha, chamado Dharma, só é possível quando a gente passou uma vida de total e absoluto respeito do Dharma pessoal. Quer dizer, a única autoridade para me conduzir na vida ao contato com esse primeiro Purushartha, aliás, com os Purusharthas, é ter vivido uma vida dhármica. E eu ensinei a minha mãe, a minha família, a sociedade toda a me respeitar. Ninguém ouse dar opinião no meu jeito de ser. Esse jeito que eu sei que promana do que há de mais profundo de dentro de mim mesmo, e que eu preciso ser desse jeito para desatar os nós do meu akarma pessoal. Eu nunca vi isso em livro nenhum, mas essa ligação eu faço, ouça bem, pode ser que nos escritos ainda não traduzidos do Shuddha-dharma, existe alguma coisa sobre isso. Mas o fato é que eu nunca conheci ninguém para defender tanto o seu jeito de ser como eu. Eu nunca vi. Isso me custou um sofrimento, uma coisa tenebrosa, uma verdadeira perseguição. Principalmente dentro da minha família, depois dentro da instituição. Eu sei que eu representei, por viver essa vida dhármica, eu sei que eu representei dentro do Shuddha-dharma externo, o mandalão, uma ameaça. Uma ameaça. Eu sei que sempre as pessoas me viram como uma ameaça. Não adianta, que eu não sou bisão, eu não sou búfalo, eu não sou macaco para viver em bando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou.
há ninguém. Eu já disse aqui nessa reunião que vocês se reúnam, vocês todinhos, para me dar um golpe de Estado. E eu não tenho. Eu não tenho. Se reúnam vocês todos, vá, se reúnam para me fazer uma pressão para eu deixar de ser eu mesmo. Vá, façam, se aventurem. Eu disse a vocês um dia aqui que a única coisa que aguarda vocês é o fracasso, é a derrota. Que vocês não estarão lutando, batalhando, pelejando com a personalidade Francisco. Vocês estão lidando com diante de Deus dentro de mim. Como é que vocês são tão loucos? Como é que vocês são tão loucos ao ponto de pensar que alguém que defenda seu próprio carro, que proteja seu próprio carro, e não deixe absolutamente mãe, pai, os mestres, ou seja lá quem for. Não. Eu sempre tive um discernimento estranho. Um discernimento estranho. Srivajra capitaneou uma perseguição. Eu quase que enlouqueço, mas foi bom. Se eu tivesse pensado, se Sri Janana tivesse me dito, Francisco, isso é loucura o que você está fazendo com você. Você está duvidando de você e achando que todo mundo está certo, porque não é possível. Todo mundo vê uma coisa e só você não vê. Como é isso? Está doendo. Se você começar a duvidar de você mesmo, e ver que Srivajra era um homem, e aquela perseguição toda não adiantava nada. Aquilo, ele tinha todo o direito de pensar do jeito que pensava, e eu todo o direito de ser como Deus queria que eu fosse. Então Srivajra perdeu aquele valor, digamos, equivocado que eu dava. Depois vem Sri Anantran e se enamora o Kalki e me convida, pela seriedade que eu vivia, ele me convidou para rodar o mundo inteiro pregando sobre Kalki. Não se preocupe, que você não vai gastar dinheiro de passagem de nada, que os ashrams é quem vão pagar. E eu disse, não, eu não vou. Eu não vou com o senhor siga só. Passaram-se os anos e de repente o tal Kalki se cansou de ser Kalki e despachou os milhões de discípulos dele pelo mundo inteiro. Acabou o movimento Kalki. Kalki se acabou. Kalki morreu. E eu fico feliz de ter tido esse discernimento de dizer, não, apesar de que Sri Anantran era a pessoa que eu mais admirava. E eu disse, não. A única pessoa visível para mim, que eu nunca vi errar, é Sri Janardana. Os outros, eu nunca tive experiência nenhuma com eles. Mas Sri Janardana, ele já me apresentou missões, propostas, as mais estapafúrdias para mim. E eu aprendi a confiar tanto nele, que seguia fielmente os seus ditames. E dentro do tempo eu sempre vi que ele tinha razão. Que coisa incrível.
Que coisa incrível essa experiência para mim. Então eu digo a vocês, Jesus está certo de dizer, maldito é o homem que confia em outro homem, enquanto esse homem é homem. Mas quando esse homem ascende à categoria além do homem, esse homem merece respeito, esse homem merece confiança, esse homem merece uma total, absoluta, irrestrita e incondicional entrega. Não é Deus, mas já é um representante de Deus com uma certa capacidade de agir com perfeição. Eu digo a vocês, repito em qualquer lugar, Sri Janardana é um homem que alcançou o Naiskarmiya Siddhi, tão falado dentro da nossa instituição. Porque eu mesmo, nesse contato que eu tive com Sri Janardana, quando eu ainda nem era do Sudadharma, eu estava na Atalaya Nova, e aquele homem sem nome que se apresentou para mim na Atalaya Nova e me convidou para dar uma volta em torno da Terra, aquele homem enorme, com as pernas enormes, e fez as minhas pernas crescerem também, e disse, vamos dar uma volta na Terra. E deu uma volta em torno da Terra comigo, que não durou, e eu sei lá o que foi que durou, se foi 5 minutos, eu não sei. E eu tive uma visão panorâmica de todo o processo humano, assim, ó, mostrado por ele, que eu não sei o que foi aquilo. Eu não era do Sudadharma, não. Eu vim conhecer o Sudadharma em 76. Isso eu estava na Atalaya Nova, convivendo com os hippies. De lá para cá, tanta coisa que eu tenho vivido com este homem, eu não vejo falha. Então, ô irmão, você é a única pessoa que eu confio, viu? Eu sei que os que estão acima do Senhor merecem muito mais confiança. Eu não tenho condições de contatar. Então você representa uma classe de humano que eu confio. Que nessa classe de humano entra o mestre Kuthihumi, o mestre Moria, o mestre Saint Germain, e esses outros homens que ascenderam a um plano onde eles desapareceram para deixar surgir a divindade, sabe? Então esses homens merecem minha confiança. Eu nunca vi, teve uma época quando o mestre Kuthihumi era a pessoa que eu tinha mais contato, e de repente ele disse, a partir de hoje eu não vou ter mais contato com você. Quem vai aparecer é esse homem aí, o homem era Sri Janardana. E esse homem teve uma preocupação extrema de me dar esse talento do discernimento dos espíritos. Sabe? E é por isso que eu vou passar para vocês esse filme que foi tirado da internet, que infelizmente tem um título que precisa ser adaptado à nossa realidade do Sudadharma, porque o nome do filme é Entrevista com o Diabo. É o nome do filme. Quer dizer, só o nome do filme, já muita gente do Sudadharma se arrepia. Contrário a isso. Mas se eu disser Azura, ninguém rejeita. Se eu disser forças azúricas, ninguém rejeita. Porque está adaptado à nossa doutrina. Então eu mudaria o nome do filme, que é um filme de uns 10 a 15 minutos no máximo, eu mudaria o título dele para Uma Entrevista
com os azuras, ou com uma azura. E eu estou esses anos todos dentro da Sudadharma, vivendo do jeito que eu estou vivendo, mas eu nunca vi na minha vida um filme tão curto que expressasse uma coisa que eu tenho dito a vocês aqui a vida toda. A vida toda. Todos esses ardis, todas essas insídias, todas essas manhas, todos esses disfarces que fazem com que pessoas interessantes da instituição sejam totalmente enrolados, embrulhados, e essa criatura consiga fazer e desfazer, criar concepções, formas de funcionamento nas pessoas, sabe? E as pessoas acreditarem de pé junto que a decisão é sua, que vem de dentro de si. Alguns que estão sob a influência dos azuras em determinado momento falam que é meu coração, isto é uma verdadeira heresia dizer uma coisa dessa, que as pessoas usam indevidamente a palavra coração, indevidamente diz, é meu coração que pede, é meu coração que manda, e coração, pelo amor de Deus, é coisa para qualquer um contatar. É preciso ralar muito na vida, é preciso muita renúncia, é preciso muita impessoalidade, é preciso defender aquilo que é o único que tem autoridade para lhe dar esse discernimento, que é Dharma. É Dharma. Eu tomei como missão, sabe, minha, transcender as minhas paixões. Eu não sei, para uma pessoa que, se uma pessoa acompanhasse minha vida e soubesse as decisões que eu tomo relativo a isso, sabe, a pessoa diria, Francisco, isso não é vida, isso é uma antivida. Você passou pela vida e não viveu. Não, minha gente, é justamente por ter desconsiderado aquilo que as pessoas chamam de vida, é por isso que eu digo que sou um ser vivente. É por isso que eu digo, eu sou um ser vivente. É por causa disso. São Paulo diz, aquele que quiser, aquele que amar mais a sua vida do que a mim, perdê-la-á. Mas aquele que por amor a mim desconsiderar a vida nesse sentido que a gente chama vida, que é a nossa existência, ganhá-la-á. Está lá esse trocadilho na carta, numa carta de São Paulo. Isso é a coisa mais linda do mundo. O que é que vocês chamam de viver? É porque vão para a praia? É? Vocês chamam de viver porque fazem sexo todo dia? É? Vocês chamam de viver porque tem altas aposentadorias? É? Eu não tenho nada disso, porque eu mesmo foi quem quis não ter nada disso. E por isso mesmo, ganhei o prêmio da vida. Eu digo a vocês, eu ganhei o prêmio da vida. Eu agora não tenho mais vergonha de dizer a ninguém não. Tenho mais não. Eu tinha vergonha de que alguém pensasse, olha, está se jaquitando, está se autoelogiando, está se enaltecendo, auto-enaltecendo. Ora, que coisa triste viver aqui e a gente não poder falar a verdade, e principalmente uma verdade como essa. Por que renunciar? Em nome desses conceitos equivocados que se criaram, como humildade e outras bestagens que se criou nessa terra, eu vou deixar de falar o que é verdadeiro?
Quem é que acredita no motivo que eu fui para o Rio de Janeiro? Quem é que acredita? Eu precisei dizer, vou para o Rio, vou para o Rio, com a finalidade de encontrar o povo do Rio Grande do Sul. Eu vou para o Rio com a finalidade de criar o Ágil. Eu vou para o Rio para fazer uma vivência na casa da Cássia do Rubens. Eu vou para o Rio por uma série de motivos. Eu não fui para o Rio por causa disso, não. Ninguém aí fique contrariado. Eu não fui aí por causa disso, não. Eu fui para o Rio porque vi, propriamente visto com meus próprios olhos, como disseram a Camões. Eu vi que eu cheguei a um amadurecimento espiritual, que eu sabia que a minha simples presença aí no Rio de Janeiro mudaria, graças a Deus, de maneira invisível. Eu não colheria jamais fruto algum, mas eu fui ao Rio aí para isso. Eu fui para isso. O resto é secundário. Resolvi um bocado de coisa. Tudo secundário. Tudo secundário. O principal foi simplesmente estar aí durante esses dias todos, dentro de casa, conversando com vocês, ensinando acerca daquilo que eu acho que é a genuína Shuddha Dharma, sabe? Conversando, e o tempo inteiro deixando a divina presença que eu sentia como uma coisa real, porque Dharma não é uma coisa virtual. Quando vocês ouviram naquele dia eu perguntar a vocês pelo Skype o que é Purushartha, e vocês disseram que nem a palavra sabia o que era, e eu já falei aqui centenas de vezes, aquilo me causou uma indignação interior, que vocês estavam ignorando a coisa mais importante da vida, que é, por isso que no Sanatana Dharma diz que o maior de todos os propósitos humanos é você renunciar tudo aquilo que possa impedir a manifestação dos Purusharthas. Quer dizer, que definição estranha é essa? Quer dizer, está lá o Senhor Narayana dizendo que esse é o maior de todos os propósitos humanos, e vocês dizerem pelo Skype que nunca ouviram falar nessa palavra. Que história é essa? Que negócio é esse? O que é isso? Tudo que eu falo, repito 1000 vezes para vocês. Repito 1000 vezes para vocês, eu ter a certeza de que vocês entronizaram aquilo, que vocês não fizeram de uma coisa tão divina como essa, o que normalmente a gente faz com as coisas divinas, que é apenas escutar e não tomar em cima daquilo que conheceu decisões que possam pautar as ações de vocês na vida. Quantas 1000 coisas eu já falei aqui nessa reunião. Eu tenho absoluta certeza que falei de coisas assim, muito sérias. A vida de vocês me interessa. Eu não trato com vocês simplesmente dando palestra e indo irresponsavelmente embora não, e vocês que explodam, se não quiserem escutar, não escute, se não entenderem, não entenda, e ir embora não. É aqui repetindo, e às vezes vem várias semanas tratando de um mesmo assunto, para aquilo verdadeiramente ser apreendido por vocês. É assim que eu ensino. Eu não dou aula em universidade, não. Eu dou aquela aula ali e está acabado. Dei a minha aula, amanhã já é outra. Não é assim que eu ensino. Eu repito quantas vezes forem necessário.
e sempre na esperança que fique aquilo dentro de vocês, porque eu sei da divindade do que eu estou falando. Eu sei, e agora não tenho mais vergonha de dizer quem eu sou, não. Já teve dias de nessa reunião eu dizer que eu sou um mascarado, que eu sou um disfarçado, porque eu tenho vergonha de ser, porque eu tenho vergonha do julgamento de vocês. Quanta coisa eu faço escondido nessa vida. Isso é terrível, isso é uma morte. Eu não vou fazer mais, não. Eu não faço mais isso, não. Eu agora vou ser eu mesmo. Eu vou ser eu mesmo. Porque quando eu quis ser dentro do Sudadharma, a organização externa, foi aquela perseguição terrível que eu quase morro. Aquilo me deixou um trauma tenebroso que eu aprendi a me mascarar, eu aprendi a me disfarçar, eu aprendi a ser um artista de circo, eu aprendi a me maquiar para que ninguém percebesse. Ora, como pode? O que é isso? Isso é uma calamidade. É uma calamidade. Eu tenho que ter a coragem que teve Jesus de ser ele mesmo e ir à cruz, julgado pelos homens. Julgado pelos homens. Ir lá, não ter medo de ninguém, não. Não ajustar o que eu falo à vontade do que vocês têm de escutar, não. Vocês vão ter que escutar a pulso. Vocês escutem. E quando não quiser escutar o que é verdadeiro, não pense que eu vou pensar em vocês e me ajeitar e me acomodar e me alinhar a vocês para que vocês não me julguem de doido, de fanático, de maluco. Não. Eu haverei de dizer um dia a vocês, um dia haverei de ter a coragem, a claridade, quando Ramakrishna foi chamado de louco, ele disse: você tem toda a razão, eu sou um louco de Deus. Eu sou um louco de Deus, eu sou um louco de Deus. Eu trago comigo essa experiência de ter vivido com um homem que se opôs à igreja toda, que viveu de uma maneira contrária a tudo que era tido como verdadeiro naquela época. Uma vida de miséria. E ele teve coragem de enfrentar todo mundo. Ele teve coragem de enfrentar todo mundo, não teve medo de julgamento, não. E por isso que eu tanto elogio a música de Yogananda, que termina dizendo: eu vagarei, serei o rei da terra por onde passar. Eu não tenho coragem, não vou ter vergonha de dizer isso. Toda vez que eu canto essa música, eu digo: olha, a música de Yogananda. Foi Yogananda que disse, viu? Em outras palavras, o que eu quero dizer a vocês é que isso não é possível, sabe? Em outras palavras, o que eu tenho para dizer a vocês, toda vez que eu dizia: olha, vou cantar agora uma música de Yogananda, o que eu estava querendo passar para vocês covardemente era isso. É que ele finaliza a música com isso, e na verdade eu digo, ele tem autoridade para dizer isso: com eu vagarei e serei o rei da terra por onde passar. Porque a personalidade, o corpo passa por ali, mas o que irradiou ali foi a divina presença. Então é Deus mesmo. É Deus mesmo que vai passando por ali. Então, nada me interessou tanto como dizer isso a vocês. Adquiram
adquiram através da própria vida, da disciplina de uma vida dármica, se ponham em contato com esse primeiro Purushartha. E ele é quem dará a vocês o discernimento dos espíritos. Vocês nunca serão enganados. É uma coisa impressionante que minha vida toda é isso. Eu nunca, nenhum desses azuras, desses demônios, desses satanás, da escuridão do universo todo, nunca me fizeram desistir, nem nunca me fizeram eu ir para lugar nenhum. Mas é uma coisa impressionante. Eu vivo com um bocado de gente que ele atinge assim com a maior facilidade, e eu não alcancei esse estado, que é uma etapa que eu pretendo alcançar. É não sofrer por vocês. Eu vou ter que ter por vocês um amor impessoal, que quando eu veja um de vocês caindo nas insídias da escuridão, eu não senti nada. Eu ensinei, eu fiz tudo que podia, não vou sofrer não. Eu vou ter que transcender isso. Eu vou ter que adquirir uma qualidade de amor que eu não sofro. Eu não alcancei isso. Viu? Como você estava vivendo aquela experiência, pode acreditar. Não era vida, era eu. Quando Cláudia, anos antes, viveu aquela experiência, não era Cláudia, não. Era eu. Sofri, porque tinha o discernimento das experiências, e não tinha condição de mudar as coisas. Sofri com você agir de um jeito, com o meu já agir mais forte, que não me lembro do dia que eu agi com uma pessoa como viu, que eu fiz um fincapé mesmo e disse: na escolinha você não fica. Você põe a perder sua vida, mas aquilo ali você não põe a perder. Graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que eu estou lhe dizendo isso pessoalmente. Graças a Deus que você não se ofendeu. Graças a Deus que você me escutou. Porque o que estava previsto, você ia chorar lágrima de sangue pelo resto da sua vida. Eu não vou lhe dizer porquê, mas você ia chorar lágrima de sangue o resto da sua vida. E era a agonia que eu sentia e tive coragem de tomar a decisão que aqui ninguém teria coragem de tomar aquela decisão. Ninguém teria. Se expor daquele jeito. Vocês estão loucos, está interferindo na vida pessoal dela. Ela vive com quem ela quiser. Era isso mesmo. A Universidade do Coração estava em jogo e você era um representante da Universidade do Coração. O mestre passou mais de ano dirigindo sua vida, dirigindo seus passos, sem você perceber, lhe dando coragem, lhe dando inteligência, lhe dando poder para você materializar aquilo que você materializou. E de repente, você, por uma coisa tão passageira, decidir aquilo. Nunca agi daquele jeito. Nunca agi daquele jeito. Não me arrependo de nada. Porque estou vendo você aí, a salvo. Estou vendo você na escolinha de novo, sabe? Mas você vai assistir o filme e você vai ver quem é que lhe orientava e por que lhe orientava. Não é só com você não. O que é que aconteceu com Nádia naquele dia aqui nessa sala? Que eu fui pedir uma coisa a você, por confiar em você, por pedir a você, era porque confiava em você, você me disse, naquela impaciência: eu não vou fazer não,
Tudo na sua vida é para eu resolver. Eu não tenho mais tempo não. E me deu tanto do grito, tanta coisa. Quem foi que ele conduziu naquela aeronave? Não, porque eu lhe conheço. Então a gente precisa desse discernimento. Que diabo de vida é essa? Que diabo de vida é essa? Que vida superficial é essa? Que a gente deixa de ter o controle de si mesmo e comete ações para amanhã se arrepender. Para amanhã se arrepender. Isso é uma calamidade. Nós já temos 2000 e tantos anos da vida de Jesus, 3000 e tantos anos da vida de não sei quem, desses avatares todos que passaram pela vida, e nós ainda estamos quase que intactos do mesmo jeito, mais amando dinheiro, mais amando poder, mais amando cargo, mais amando homem, mais amando mulher, mais amando isso e aquilo, do que a Deus. Vocês vão ver o que está por detrás da vida de vocês, porque eu nunca vi uma coisa tão incrível coincidir tanto com aquilo que eu vivo. É por isso que quando o Hildo me mandou esse filme, eu estava no Rio de Janeiro e recebi esse filme, não sei não, mas é exatamente isso. Ele tem frases interessantíssimas que eu gostaria de ter um controle para parar em determinadas horas e dizer que vocês já escutaram essas frases eu dizer aqui dentro. E a pessoa, e o cineasta que fez o filme, não pode de maneira nenhuma uma pessoa que não tenha uma experiência espiritual profunda produzir uma coisa dessa. Não é possível. Essa pessoa não é um homem comum. Quem produziu isso não é um homem comum, porque tudo, desde o início até o fim, é tudo verdadeiro. É assim mesmo que as três forças azúricas agem nos seres humanos. É assim mesmo que as três principais forças azúricas agem no ser humano, que está sintetizado no filme por uma pessoa. Por uma pessoa. Agora vamos assistir ao filme, depois eu faço o comentário, depois de vocês assistirem. Desculpe se vocês acham. Hic finis doloris vitae. Aqui terminam as dores da vida. Então me responda, qual o seu maior sonho? Ser adorado por todas as pessoas, como Deus deste mundo. Você acha mesmo que as pessoas vão adorar você como um Deus? Elas já fazem isso. Elas pensam que estão adorando a Deus, mas adoram do jeito que elas querem. Ou então, adoram as coisas que eu inventei. Mas nem todos são assim. Continue. E quais são suas estratégias para conseguir essa adoração? Veja só.
essa adoração nem sempre é explícita. Basta que alguém se afaste um pouco da verdade e pronto, automaticamente se torna meu servo. Mas como assim, especificamente? Eu tenho uma abordagem diferente para cada tipo de pessoa. Primeiro, preciso saber seu ponto fraco. Daí, para alguns, eu forneço glória, poder. Isso resulta em morte, miséria e destruição. Para os pobres, eu ofereço crendices, depravação, ignorância. Para os ricos, eu levo luxo, vaidade, lascívia. Os intelectuais são seduzidos pela soberba, concluindo que Deus não existe, só porque não conseguem explicá-lo com sua limitada ciência. Assim, acabam adorando a criatura em lugar do Criador. E vícios, esportes, novelas, games, trabalho e drogas. No final, todos ficam ocupados demais para buscarem as coisas de Deus. E a maioria das pessoas se vende por tão pouco. Tão pouco. Aí eu crio a oportunidade, a situação. Alguns chamam isso de tentação. Eu posso manipular os elementos desse mundo a meu bel prazer. Posso viajar mais rápido que a luz e reproduzir com perfeição a voz de qualquer pessoa que já viveu sobre essa terra. Imitação, aliás, é um dos meus truques preferidos. Quase todo mundo cai. Você tem medo de alguma coisa? Do meu futuro. Aliás, eu posso lhe ajudar, se você quiser. Espera aí. Ajudar como? Posso abrir as portas do sucesso para você. Tenho muitos servos atuando nos bastidores da mídia, inclusive no jornal onde você trabalha. Interessado? Espera. Eu conheço pouca coisa de religião, mas eu sei que quem faz trato com você paga caro por isso. Vamos supor que eu aceite a sua ajuda. O que você vai querer em troca? Isso é um sim. Não se preocupe com isso agora. Apenas aceite ajuda. Depois eu lhe direi o que fazer. A maioria das igrejas é minha. Eu vou deixar documentado. Sabe que com certeza que alguns de vocês se viram aí. É só bastante ter um pouquinho de humildade para ver quantas portas vocês já abriram para isso atuar na vida de vocês, mudar a cabeça de vocês e vocês acreditarem. Lhe pergunto que as interações de vocês são muito verdadeiras. Sei isso.
poder, a fama, o dinheiro, a mulher, o homem, a sexualidade, tudo isso. Tudo isso é a pizza que nós gostamos. E é assim que nós abrimos as portas para a atuação direta disso. Outra frase muito importante. Se queriam me encontrar em uma igreja, claro que não. Ele disse, pois é lá que eu mais estou, porque boa parte das igrejas é da minha propriedade. Quem tem dúvida disso? Quem tem dúvida de que nossa instituição no Brasil inteiro está passando? Por isso que eu convido vocês a preservar esse restinho que falta. Esse restinho. Convido. São poucos os que atendem o chamado. São muitos os chamados. São raríssimos aqueles que verdadeiramente se escolhem. Vou deixar para comentar depois. Boa noite, vocês, Deus dê a vocês discernimento, a vocês